Boa tarde, queridos seguidores do canal Cartório Gustavo Faria Pereira. Mais um sábado que a gente está aqui firme e forte nos estudos e hoje vamos passar um pouco mais de cultura jurídica. Porque não vou falar hoje sobre concursos públicos. Muitos estão estudando para concursos públicos, seja do Mato Grosso do Sul, que tem muitas serventias rentáveis. Muitos também estão estudando para o estado de Goiás, que está correndo solto, tanto no ingresso como para remoção, e eu desejo muito sucesso a todos. Hoje eu vou falar um pouco sobre a história do registro de imóveis no Brasil. Como todos, aliás, pelo menos boa parte sabe, que a nossa formação territorial brasileira, ela não ficou por muito tempo à margem do cadastro imobiliário e, por consequência, também do registro de imóveis. Sendo que o registro de imóveis no Brasil é uma situação que começou a existir no século XIX. E muitos sabem da existência, por exemplo, das Sesmarias. Eu vou até parafrasear Políbio, que o Políbio que botava que a história era cíclica, que na verdade começou o quê? Priorizar a posse, e agora está tendo o retorno ao prestígio da posse no direito brasileiro e principalmente no que tange ao direito registral. Ok, pessoal? Vamos lá. E qual foi a primeira lei que começou a regulamentar o registro de imóveis no Brasil? Na verdade, ela ocorreu com base no registro hipotecário, porque tanto isso que foi criado com a Lei Orçamentária número 317. E por que a Lei número 317, que é uma lei orçamentária? A gente fala muitas vezes e não entende o porquê. Naquela época, em 1843, foi criado o imposto de selo. O imposto de selo, ela incidia sobre as hipotecas, a instituição de hipotecas. Portanto, tinha que ter um sistema registral imobiliário para que assegurasse a fiscalização. Os registradores de imóveis, querendo ou não, têm, e não é só aqui no Brasil, em todo lugar do mundo, e até se vocês forem ler Walter Seneviva, vocês vão ver que muitos nasceram até para fiscalização, tanto isso que o registro de imóveis dito hanseático ou da Liga Germânica nasceu do quê? Para fiscalizar os impostos devidos ao senhorio na Idade Média. Então, tudo na vida tem a sua razão e muitas das vezes ela envolve a tributação. Não é à toa, até porque o censo romano, que é uma forma antiquada de registro civil, serviu também para fiscalização tributária. Ou seja, é por isso que eu falo, o registrador, o tabelião, ele tem que ser um bom tributarista, porque ele vive com direito tributário 24 horas por dia, seja na vida pessoal, seja na sua atividade. E eu espero que muitos seguidores do canal tenham problemas com o imposto de renda. Isso é natural. Quando vocês terem sucesso, quando tem sucesso na vida, vocês acabam tendo esses problemas. Mas, vamos lá, a Lei Orçamentária no 317, ela tinha um caráter hipotecário. Ou seja, não era puramente registral em relação à transcrição das transmissões. Tanto que isso, antes de chegar à primeira lei efetiva, vamos falar um pouco da lei número 601 de 1850, que é o estatuto, que é a Lei de Terras do Império. Começou a revalidar as sesmarias, certo? E com isso, vocês já devem ter ouvido falar do registro paroquial. E por que o registro paroquial? Havia uma proximidade muito grande
do Estado com a Igreja. A Igreja oficial era a Igreja Católica na época do Império. Pois bem, e também por causa da dispersão que tinha em todo o território nacional, tinha uma igreja. Por isso que também havia esta razão, ok, pessoal? E o regulamento 1318 de 1854, ou seja, a posse, a documentação de posse, as escrituras de posse que passavam às semarias para serem validadas, eram feitas perante o vigário, certo? Na freguesia da situação do imóvel, certo? E quem não fizesse esse procedimento, o que acontecia? Ocorria o quê? A pena de comisso, ou mais conhecido como perda, ok? E com a evolução disso, após as sesmarias serem validadas, não todas foram validadas, o problema de sesmarias se perdura até hoje no nosso país. A primeira lei efetiva de legislação hipotecária e de transcrição das transmissões e de inscrição das hipotecas e outros atos foi a lei número 1237 de 24 de setembro de 1864. Lembrando, pessoal, que essa lei tinha uma curiosidade muito importante de um passado ruim da nossa história, do que poderia ser objeto da hipoteca os escravos. Ou seja, até 1888, com a Lei Áurea, a gente sofreu muito com essa situação. O Brasil sofreu muito com esse período. Então, e ainda mesmo com a reta final desse período, ainda teve essa lei. Mas vamos nos ater à questão da hipoteca sobre bens imóveis, certo? E também a transcrição das transmissões, ou seja, compra e venda, começou a ser feita nesses ofícios hipotecários. Tanto isso que vocês forem ver nos ofícios de registro de imóveis mais antigos, eles são registro de imóveis e hipotecas, certo? Vocês vão ver muitas listas de muitos estados e de comarcas mais antigas. Vão ver registro de imóveis e hipoteca, ou registro geral e hipotecas, certo? Mas o enfoque até então era feito em relação à hipoteca e não às transmissões. Lembrando que aí começou a ter um acesso maior ao crédito rural. E até hoje, lembrando que a terra registrada, ela é um ativo vivo, podendo ser garantido por hipoteca, entre outros meios possíveis. E essa lei que eu estou falando foi revogada pelo decreto 169, também regulamentada pelo decreto número 370. Para vocês verem a dinâmica que ela tinham 7 livros de protocolo, de inscrição especial, transcrição das transmissões, transcrição dos ônus reais, transcrição do penhor agrícola, indicador real, indicador pessoal. Lembrando que até então se trabalhava com fólio pessoal, ou seja, transcrevia-se nos livros. E até uma curiosidade, quem for ver a diferença entre averbação e registro, que foi unificado com a Lei 6.015, vocês vejam no vídeo que eu postei anteriormente, mas versando sobre o registro civil, certo? Mas vamos ater sobre a dinâmica histórica. E o sistema de transcrição eu posso dizer que é um sistema genuinamente brasileiro. Muitos
estudiosos, vocês leem nos manuais, quem é concurseiro, vê o sistema francês, que é o sistema que a própria compra e venda transmite a propriedade, o sistema alemão, que o registro que transmite a propriedade. Mas por que um é absoluto e outro é relativo? Lembrando que, segundo Walter Seneviva, que o nosso sistema alemão não é um sistema alemão puro. O sistema alemão, os títulos são abstratos, e aí no Instituto da Transmissão tinha o Auflösung, que eu depois irei explicar, obviamente. Ok, pessoal? Nada se cria, nada se transforma. Tudo se copia. E até porque tanto a gente copia que o Decreto-Lei 169A, não o decreto 169, por que de 1890? O decreto, se vocês buscarem pelo Decreto 169, vocês vão encontrar outra lei. Mas o Decreto 169A institui no nosso direito brasileiro aquele famoso sistema do Sir Richard Robert Torrens, um irlandês que foi para a Austrália, inspirado pelas ideias do notário hamburguês Erich Rieber, instaurou o sistema Torrens, que conferiu uma propriedade absoluta, certo? E por que não deu certo no nosso país? Porque o sistema Torrens, ao contrário do sistema australiano, era um sistema que precisava da chancela judicial. E ainda, mesmo assim, depois demandava, após a inscrição no livro Torrens, a transcrição. Isso que dava o grande problema. E esse decreto 169A, ele foi revogado pelo Código Civil de 1916, que instituiu, por sua vez, e vocês vão ver que boa parte dos registros de imóveis foi instalado com um código civil, principalmente da comarca Silvânia. O acervo remonta a 1916. Por quê? Por causa do Código Civil, que o registro de imóveis se torna obrigatório. Tanto isso que a forma de aquisição da propriedade é a transcrição do título. Ou seja, Clovis Bevilacqua, na genialidade dele, e muitos falam de Rui Barbosa, muitos falam de Ponte de Miranda, mas Clovis Bevilacqua, ele tinha uma genialidade ímpar. E o Código Civil dele é uma obra assim, e eu acho que a tecnicidade do Código 16, ela emana mais do que o próprio Código Civil de 2002. Vamos evoluir com a nossa teoria. Eu acho que o nosso Código Civil tem muito a se maturar. Mas vamos voltar ao Código Civil 16. Que, em decorrência do Código Civil 16, o que ocorreu? Sua respectiva regulamentação. Primeiro, com o decreto número 4827 de 1924, que reorganizou os registros públicos, e o decreto 4857. E olha só para vocês verem, até a lei 6.015, a dinâmica que ocorreu. Podemos dizer que foi um pequeno, até parafraseando aquela música do Stanislau Ponte Preta, o samba do crioulo doido. Pois bem, artigo 182. Haverá no registro de imóveis os seguintes livros. Livro 1, protocolo, com 300 folhas. Inscrição hipotecária. Inscrição das transmissões. Olha só como organizou em 69, porque antes de 69 existiu o quê? A transcrição das transmissões no livro 3, certo? E registros diversos com 300 folhas, emissão de debêntures, que isso atualmente não é mais feito nos registros de imóveis, mas sim há um sistema de liquidação e custódia, ok? Nem mais nas juntas comerciais isso é feito. Indicador real, livro 6, indicador pessoal, livro 7,
registro especial com 300 folhas, registro de cédulas de crédito rural com 300 folhas. Isso foi alterado com o quê? Com o Decreto-Lei 167, esse livro 9. Livro 10, registro de cédula de crédito industrial com 300 folhas, com o Decreto-Lei 413. Ok? E além disso, nesse extrato que era feito na transcrição, havia o livro talão, que era lançamento resumido de todos os atos do registro, certo? E um livro auxiliar. A vigência dessa lei foi até a Decreto-Lei número 1000, que só não teve vigência no nosso país. Foi tanto tempo postergada que foi revogada pela Lei 6.015. E, aliás, um detalhe muito importante da Lei 6.015. A redação originária da Lei 6.015 não tinha o Instituto da Matrícula, que era o nosso, que a gente conhece atualmente como Folho Real. Olha só a nossa pequena grande evolução, certo? A Lei 6.015 começou a ter a sua vigência em 1976, mas houve uma alteração em seu íntere, que é a Lei 6.216, que inseriu o sistema de matrícula e revolucionou a Lei 6.015. Pode-se dizer que a verdadeira Lei de Registros Públicos é a Lei 6.216 e não a Lei 6.015. Lógico, vocês vão seguir a Lei 6.015, tanto isso que, se vocês forem ver no Vademecum, redação alterada pela Lei 6.216. Houve uma evolução e ela inseriu no nosso sistema, a Lei 6.015, o sistema de matrícula. Ao invés do folho pessoal, o folho real e a substituição do livro pelas fichas. Estamos em 2021, chegando o ONR, mas essa evolução é extremamente importante. Em 1976, o personal computer não era tão acessível, tanto isso que a IBM tinha aquela previsão que ia se contar nos dedos a quantidade de computadores. O que muitas das vezes um celular deste tamanho tem mais potencialidade que até um patinho feio da década de 60, o primeiro computador fabricado no Brasil. Pequena curiosidade. E entre outras e outras situações, o sistema de matrícula, além de instituir o folho real e o sistema de fichas, facilitou o seu arquivamento e também ficou mais aproximado com o sistema informático, com a informática que estava nascendo então. E lembrando também, houveram outras leis que evoluíram a Lei 6.015. Eu posso dizer que uma delas foi a Lei 10.267, que no âmbito dos imóveis rurais fez ter congruência entre o cadastro e o registro, pelo menos na pretensão. Até hoje não conseguiu, porque ainda os prazos do decreto pertinente ao georreferenciamento ainda não foram efetivamente ocorridos. Pois bem, pessoal, e ainda vou falar um pouco mais sobre essa evolução histórica. Ok, pessoal? Era isso que eu tinha a falar. Ok? Outra coisa que eu esqueci. Não se esqueça da Lei 6.739, que é a Lei do Cancelamento Administrativo de Matrícula em Terras Públicas. Leia sobre ela, que eu vou falar em próximos vídeos. Ok, pessoal? Desejo para vocês um excelente fim de semana, muito sucesso. Estou aqui de pé e à ordem para servir, pessoal. Tudo de bom.